Imagine um homem que decidiu explorar o lugar mais perigoso do planeta. Um continente onde expedições inteiras desapareceram, onde criaturas capazes de exterminar civilizações vivem livremente, e onde até mesmo Isaac Netero admitiu que era impossível vencer a natureza. Agora imagine que esse homem entrou nesse lugar e nunca mais voltou. Mesmo assim, existe um detalhe que faz milhares de fãs acreditarem que ele continua vivo até hoje. Esse homem é Don Frixis, um personagem envolto em tanto mistério que poucas linhas do mangá foram suficientes para criar dezenas de teorias que continuam sendo discutidas até hoje. Mas será que alguma delas faz sentido? Será que Don realmente conseguiu sobreviver no continente negro durante todo esse tempo? Hoje vamos reunir tudo o que sabemos oficialmente sobre Don Frixis, analisar as pistas deixadas por Yoshihiro Togashi, separar fatos de especulações e tentar responder uma pergunta que pode mudar completamente a forma como enxergamos o universo de Hunter x Hunter. Quem realmente é Don Frix? Quando pensamos na família Frix, é quase impossível não lembrar de Gon, o garoto que atravessou o mundo para encontrar o pai, ou de Jing, um Hunter brilhante, conhecido por sua inteligência, criatividade e curiosidade praticamente infinita. Mas existe algo curioso nessa família. Todos parecem compartilhar a mesma característica, uma vontade quase impossível de controlar, o desejo de descobrir o que existe além do horizonte. Enquanto a maioria das pessoas encontra um lugar para viver, os Frix parecem nascer para partir. Eles seguem pistas, ruínas, mistérios, mapas incompletos, lugares onde ninguém mais teria coragem de entrar. Talvez seja exatamente por isso que Don Frix seja tão importante, porque ele representa essa característica levada ao extremo. Até hoje sabemos muito pouco sobre sua vida. O mangá nunca explicou sua infância, nunca revelou sua idade, nunca mostrou seu treinamento, nem mesmo sabemos como era sua personalidade. Tudo o que temos são pequenas informações espalhadas ao longo da obra. Mas quando juntamos essas peças, uma imagem impressionante começa a surgir. Don Frix é conhecido por ter explorado o continente negro. Não apenas visitado, explorado. Existe uma enorme diferença entre essas duas palavras. Visitar significa chegar até um lugar. Explorar significa permanecer nele tempo suficiente para compreendê-lo. Observar seus perigos, conhecer sua fauna, sua flora, seus recursos e, principalmente, voltar com conhecimento suficiente para registrá-lo. É exatamente isso que torna Don diferente de qualquer outro explorador conhecido. Porque ele não deixou apenas histórias, ele deixou evidências. O registro mais importante já escrito sobre o continente negro, uma obra chamada Journey to the New World, ou, em tradução livre, Viagem ao Novo Mundo. À primeira vista, esse livro parece apenas um diário de viagem, mas sua importância vai muito além disso. Durante muitos anos, grande parte da humanidade acreditou que o continente negro era apenas uma história distante, um lugar cercado por exageros, relatos improváveis, criaturas impossíveis. Um daqueles contos que crescem cada vez mais conforme passam de pessoa para pessoa. Só que havia um problema. As informações presentes no livro de Don eram detalhadas demais para parecer simples imaginação. Ele descrevia regiões específicas, falava sobre espécies desconhecidas, relatava perigos que ninguém do mundo conhecido seria capaz de inventar. Era como se alguém tivesse realmente caminhado por aquele lugar. E tudo indica que foi exatamente isso que aconteceu. O livro deixou de ser tratado como uma obra fantasiosa. Ele passou a ser visto como um documento histórico, uma das fontes mais importantes para qualquer tentativa futura de exploração. Isso já seria suficiente para transformar Don Frix em uma lenda. Mas existe um detalhe que torna toda essa história ainda mais intrigante. Journey to the New World não é composto por apenas um livro. Na verdade, existem 2 volumes. O primeiro registra uma parte da jornada. O segundo deveria completar a exploração. Só que apenas um deles chegou ao mundo conhecido. O outro simplesmente nunca apareceu. E é justamente aqui que o mistério começa. Imagine descobrir um diário escrito por alguém que atravessou o lugar mais perigoso do planeta. Agora imagine perceber que metade desse diário desapareceu. O que aconteceu com ele? Foi destruído? Escondido? Nunca chegou a ser enviado? Ou existe uma possibilidade muito mais inquietante? Talvez o segundo volume nunca tenha sido concluído.
Essa hipótese muda completamente a história, porque, se Dawn não terminou sua obra, precisamos perguntar o motivo. Será que ele morreu antes de concluir seus registros? Será que alguma criatura do continente negro colocou um fim em sua expedição? Ou será que ele simplesmente nunca encontrou um motivo para voltar? Essa última possibilidade parece estranha, mas faz mais sentido do que muitos imaginam. O continente negro é descrito como um lugar praticamente infinito, um território onde cada nova região revela espécies nunca vistas, fenômenos desconhecidos, recursos extraordinários, mistérios que desafiam toda a lógica do mundo conhecido. Para um explorador comum, isso já seria fascinante. Agora imagine alguém com a curiosidade da família Freaks, alguém cuja maior motivação não era riqueza, nem fama, nem reconhecimento, mas apenas descobrir o que existia depois da próxima montanha, depois do próximo rio, depois da próxima floresta. Será que uma pessoa assim realmente desejaria voltar para casa? Ou faria exatamente o contrário? Continuaria caminhando, registrando, descobrindo, escrevendo? Talvez essa pergunta explique por que Dawn Freaks continua sendo um dos maiores enigmas de Hunter x Hunter, porque tudo o que sabemos sobre ele aponta para um homem que nunca aceitou limites. E isso nos leva à informação que talvez seja a mais importante de toda essa investigação. Existe um personagem que acredita que Dawn pode não ter morrido. Um personagem que conhece mais segredos do mundo do que praticamente qualquer outro Hunter vivo. Seu nome é Ging Freaks. A fala de Ging dura apenas alguns instantes. É fácil passar por ela sem dar muita importância, mas quando analisamos cada palavra, percebemos que ela pode ser uma das pistas mais importantes de todo o arco do continente negro. Durante a preparação para a nova expedição, Ging comenta que existe a possibilidade de Dawn Freaks ainda estar escrevendo o segundo volume de Journey to the New World. À primeira vista, isso pode parecer apenas um comentário, uma hipótese levantada sem muito fundamento. Mas existe um detalhe importante. Essa ideia não veio de qualquer personagem, veio de Ging Freaks, e quando Ging fala sobre exploração, ruínas ou história, vale a pena prestar atenção. Ele é reconhecido como um dos Hunters mais talentosos do mundo. Um homem que passou a vida inteira buscando conhecimento, que dedicou anos ao estudo de civilizações antigas, e que costuma enxergar conexões que passam despercebidas pela maioria das pessoas. Por isso, quando ele sugere que Dawn ainda pode estar vivo, a hipótese deixa de parecer apenas um delírio. Ela passa a ser uma possibilidade que merece ser investigada. É claro que isso não significa que Dawn esteja realmente vivo. O próprio mangá nunca confirma essa informação. Na verdade, essa é uma característica muito comum em Hunter x Hunter. Togashi raramente entrega respostas imediatamente. Ele prefere deixar pequenas pistas espalhadas pela história. Algumas delas só fazem sentido centenas de capítulos depois. Foi assim com diversos personagens, diversos acontecimentos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com Dawn Freaks. Mas existe um problema evidente. Se Dawn iniciou sua expedição há aproximadamente 300 anos, como alguém poderia sobreviver durante todo esse tempo? No mundo conhecido, isso simplesmente não seria possível. Nenhum ser humano vive tanto. Mesmo os maiores usuários de Nen possuem limitações naturais. Então seria essa teoria completamente impossível? Talvez não. Porque existe um detalhe que muitas pessoas esquecem. Estamos falando do continente negro. E praticamente tudo o que sabemos sobre esse lugar desafia aquilo que chamamos de normal. As criaturas são diferentes. As plantas são diferentes. As doenças são diferentes. Até mesmo os recursos naturais encontrados ali parecem ignorar as regras conhecidas pela humanidade. É como se aquele continente obedecesse a uma lógica própria, uma lógica muito mais antiga, muito mais selvagem e completamente imprevisível. Entre esses recursos, existe um dos tesouros mais curiosos já mencionados em Hunter x Hunter, o arroz nitro. Segundo as informações apresentadas na obra, trata-se de um alimento extremamente raro associado ao aumento da longevidade. O mangá nunca explica exatamente como esse efeito funciona. Também não sabemos quais seriam seus limites. Mas apenas sua existência já muda completamente a discussão. Ela prova que prolongar a vida humana não é uma ideia absurda dentro desse universo. Isso significa que Dawn encontrou o arroz nitro? Não. Até hoje não existe nenhuma confirmação oficial sobre isso. Essa é apenas uma teoria criada pelos fãs. E é importante fazer essa distinção. Nosso objetivo aqui não é transformar especulações em fatos. É analisar as possibilidades usando apenas as informações que o próprio mangá nos oferece. Mesmo assim, é difícil ignorar algumas coincidências.
Dawn desaparece justamente no único lugar conhecido por possuir recursos capazes de alterar drasticamente a vida humana. Seu corpo nunca é encontrado. Seu segundo livro nunca aparece. E séculos depois, um dos Hunters mais inteligentes do mundo levanta a possibilidade de que ele ainda esteja escrevendo. Separadamente, esses elementos podem não significar muita coisa, mas quando colocados lado a lado, eles começam a formar um padrão. Ainda existe outro ponto que costuma passar despercebido. Muitas pessoas imaginam que sobreviver no continente negro depende apenas de força, como se bastasse ser poderoso o suficiente para derrotar qualquer criatura que aparecesse pelo caminho. Só que o próprio Isaac Netero sugere exatamente o contrário. Após sua experiência naquele lugar, ele deixa claro que o maior inimigo não eram monstros específicos, era o ambiente, a natureza. O continente negro não funciona como uma arena onde o mais forte vence. Ele funciona como um ecossistema gigantesco. Cada região apresenta riscos diferentes, predadores diferentes, doenças diferentes, condições completamente imprevisíveis. Em outras palavras, sobreviver ali exige muito mais do que poder. Exige adaptação, conhecimento, planejamento. E talvez ninguém entendesse isso melhor do que Dawn Freaks. Se ele realmente conseguiu explorar aquele continente durante anos, ou até décadas, isso significa que dominava algo muito mais valioso do que força. Ele dominava a sobrevivência. Talvez seja justamente por isso que seu livro continua sendo tratado como uma obra tão importante. Não porque ele derrotou criaturas lendárias, mas porque conseguiu fazer algo que quase ninguém conseguiu: observar, aprender e voltar com informações, ou pelo menos, com parte delas. Porque quanto mais pensamos no segundo volume desaparecido, mais perguntas aparecem. E se ele realmente nunca foi concluído, isso significa que Dawn ainda tinha muito para descobrir. Mas se ele foi concluído, quem o possui hoje? Será que está escondido em algum lugar do mundo conhecido? Foi perdido durante uma expedição? Ou continua exatamente onde foi escrito, esperando que alguém finalmente encontre seu autor? Até aqui, reunimos tudo o que sabemos oficialmente. Dawn Freaks explorou o continente negro, escreveu Journey to the New World. Um dos volumes nunca chegou ao mundo conhecido, e Jing acredita que existe a possibilidade de Dawn ainda estar escrevendo essa segunda parte. Esses são os fatos. A partir daqui, entramos em um território muito diferente. O das teorias. Nenhuma delas foi confirmada por Yoshihiro Togashi, mas algumas são sustentadas por indícios interessantes espalhados ao longo da obra. E talvez a maior delas seja a mais simples de todas. Por que Dawn nunca voltou? Quando pensamos em uma expedição, normalmente imaginamos alguém que parte com um objetivo específico, encontra aquilo que procurava e retorna para contar sua história. Mas e se esse nunca tivesse sido o plano de Dawn? Pense por um instante. Você é um explorador. Sua maior motivação é descobrir aquilo que ninguém jamais viu. Depois de atravessar oceanos e fronteiras, você finalmente encontra um continente praticamente infinito. Cada floresta esconde uma nova espécie. Cada montanha revela uma paisagem diferente. Cada rio leva a um território completamente desconhecido. Será que você realmente voltaria? Ou continuaria caminhando? Essa possibilidade parece combinar perfeitamente com aquilo que conhecemos sobre a família Freaks. Gon atravessou o mundo para encontrar o pai. Jing passou boa parte da vida explorando ruínas, civilizações perdidas e fenômenos que quase ninguém sequer sabia que existiam. Nenhum dos dois parecia interessado em riqueza, nem em poder. O que realmente movia ambos era a curiosidade, a necessidade de descobrir o próximo mistério. Talvez Dawn represente essa característica em sua forma mais extrema. Talvez ele tenha encontrado exatamente aquilo que procurava, um lugar onde nunca faltariam perguntas. Porque o continente negro não é apenas um território gigantesco, ele representa o desconhecido. Enquanto o mundo conhecido possui fronteiras, mapas e história, o continente negro parece existir justamente para lembrar que a humanidade conhece muito pouco sobre o próprio planeta. Nesse contexto, faz sentido imaginar que Dawn nunca tenha desejado voltar. Talvez cada resposta encontrada abrisse espaço para 10 novas perguntas. Talvez terminar sua exploração simplesmente fosse impossível. Existe ainda outra teoria bastante interessante. E se Dawn não estivesse apenas explorando? E se ele estivesse pesquisando alguma coisa específica? Essa hipótese surge por um motivo simples. Seu livro não parece ter sido escrito às pressas. Pelas informações apresentadas no mangá, seus registros são detalhados, organizados, quase científicos.
Isso sugere que Dawn não estava apenas sobrevivendo. Ele estava estudando, observando padrões, catalogando informações, como um verdadeiro pesquisador. Mas pesquisando exatamente o quê? Essa é uma pergunta que Hunter x Hunter ainda não respondeu. Talvez ele estivesse tentando compreender a fauna, talvez estudasse os recursos naturais, ou talvez buscasse algo muito maior, as origens da humanidade. Afinal, quanto mais descobrimos sobre o continente negro, mais percebemos que ele pode estar diretamente ligado ao nascimento da civilização. Diversas espécies extraordinárias existem apenas naquele lugar. Recursos capazes de transformar completamente a vida humana também parecem ter origem ali. Se isso for verdade, o continente negro não seria apenas uma terra distante. Seria o verdadeiro berço de muitos dos elementos que moldaram o mundo conhecido. Naturalmente, isso também levanta outra pergunta. Dawn sabia de tudo isso? Ou foi justamente ele quem começou a conectar essas peças? Infelizmente, ainda não temos respostas. Mas existe outra coincidência curiosa. A Associação Hunter foi criada há aproximadamente 300 anos. Praticamente o mesmo período em que Dawn iniciou sua jornada. Será apenas coincidência? Talvez. O mangá nunca afirma que Dawn participou da fundação da associação. Também não existe qualquer confirmação de que ele tenha conhecido Isaac Netero ou outros Hunters daquela época. Mesmo assim, a proximidade dessas datas fez surgir diversas teorias. Alguns acreditam que Dawn tenha inspirado a criação da associação. Outros imaginam que seu desaparecimento tenha despertado o interesse da humanidade pelo continente negro. Existe até quem especule que ele tenha participado diretamente da fundação da organização antes de partir para sua grande expedição. No momento, nenhuma dessas hipóteses pode ser tratada como verdade, mas todas mostram o tamanho da influência que Dawn exerce sobre a comunidade de Hunter x Hunter. Curiosamente, isso acontece mesmo sem que o personagem tenha aparecido uma única vez. Pouquíssimos personagens conseguem causar esse impacto, e talvez exista uma razão para isso. Yoshihiro Togashi costuma apresentar personagens importantes muito antes de utilizá-los na história. Foi assim diversas vezes ao longo da obra. Primeiro surgem pequenas pistas, depois algumas informações adicionais. E apenas muito tempo depois, entendemos o verdadeiro papel daquele personagem. Será que Don Frixis seguirá esse mesmo caminho? É impossível afirmar, mas se existe alguém capaz de mudar completamente a escala da história, esse alguém provavelmente é ele. Depois de analisar tudo o que o mangá revelou até agora, chegamos à pergunta que deu origem a este vídeo. Afinal, Don Frixis ainda está vivo? Se a resposta dependesse apenas de provas concretas, teríamos que dizer que não sabemos. Até o momento, Yoshihiro Togashi nunca confirmou o destino de Dawn. Nenhum personagem afirmou tê-lo encontrado. Nenhuma mensagem recente foi descoberta. Nenhuma cena mostrou o explorador vagando pelo continente negro. Do ponto de vista oficial, Don Frixis continua desaparecido. E isso é um fato, mas a ausência de respostas não significa a ausência de evidências. Muito pelo contrário. Existem perguntas demais para serem ignoradas. Se Dawn realmente morreu, por que seu segundo livro nunca foi encontrado? Se ele conseguiu concluir sua exploração, onde estão esses registros? Se ele nunca conseguiu terminar sua obra, o que exatamente interrompeu sua jornada? E talvez a pergunta mais intrigante de todas: por que Ging Frixis sequer considera a possibilidade de Dawn ainda estar escrevendo? Essas perguntas permanecem sem resposta. E talvez seja exatamente isso que Yoshihiro Togashi queira. Ao longo de Hunter x Hunter, vários dos maiores mistérios da obra foram construídos lentamente. Pequenas pistas, comentários aparentemente sem importância, informações espalhadas entre capítulos. Somente anos depois, essas peças começaram a formar um desenho maior. Don Frixis parece seguir exatamente esse padrão. Ele foi citado pouquíssimas vezes. Mesmo assim, cada nova informação torna seu papel ainda mais importante. Isso acontece porque Dawn não representa apenas um personagem. Ele representa uma ideia. A ideia da exploração absoluta. Enquanto muitos Hunters buscam fama, dinheiro ou desafios, Dawn parece buscar apenas uma coisa: o desconhecido. Talvez seja justamente isso que torne sua história tão fascinante. Nós não sabemos qual era seu objetivo final. Não sabemos o que ele procurava, nem o que encontrou. Tudo o que sabemos é que ele foi mais longe do que qualquer outro ser humano conhecido. E talvez isso seja suficiente para explicar por que tantas pessoas acreditam que ele continua vivo. Porque, de certa forma, Dawn nunca deixou de existir. Seu livro continua guiando expedições. Seu sobrenome continua ligado aos maiores exploradores da história.
e seu desaparecimento continua alimentando uma das maiores teorias de Hunter x Hunter. Eu acredito que a maior pista não está no arroz nitro, nem na longevidade, nem mesmo no segundo volume perdido. Ela está na forma como Togashi construiu esse personagem. Hunter x Hunter dificilmente desperdiça personagens tão importantes, principalmente quando eles estão diretamente ligados ao maior arco que a obra já apresentou. O continente negro ainda guarda inúmeros mistérios. Ainda conhecemos apenas uma pequena parte daquele lugar, e seria estranho que o primeiro homem a explorá-lo existisse apenas para ser mencionado algumas vezes e desaparecer para sempre. É claro, essa continua sendo apenas uma interpretação. Togashi é conhecido justamente por surpreender seus leitores. Talvez Dom esteja vivo, talvez tenha morrido há séculos, talvez seu destino seja algo que ninguém sequer imaginou. No momento, qualquer resposta definitiva seria apenas um palpite, mas existe uma última possibilidade, e talvez ela seja a mais interessante de todas. Imagine que a nova expedição finalmente alcance regiões onde nenhum mapa consegue chegar, depois de atravessar florestas gigantescas, lagos impossíveis, criaturas que desafiam toda a lógica do mundo conhecido. O grupo encontra sinais de ocupação humana, uma fogueira, ferramentas, anotações, e no meio daquele silêncio, alguém pergunta: quem esteve aqui? Então, uma voz responde, sem grandes apresentações, sem uma entrada épica, apenas um homem, com roupas gastas pelo tempo, cercado por centenas de cadernos, observando o continente negro como quem passou a vida inteira tentando compreendê-lo. Se essa cena realmente acontecer, não estaremos diante apenas do retorno de um personagem. Estaremos diante de alguém que testemunhou séculos de história, que viu lugares onde nenhum outro humano chegou, e que talvez conheça respostas capazes de mudar completamente tudo o que sabemos sobre o mundo de Hunter x Hunter. Até que isso aconteça, Don Freaks continuará sendo exatamente aquilo que sempre foi: uma lenda, um explorador, e talvez o maior mistério de todo o continente negro. Você acredita que Don Freaks ainda está vivo? Ou acha que ele morreu durante sua expedição e que nunca conheceremos seu verdadeiro destino? Escreva sua teoria aqui nos comentários. Eu quero ler o que vocês pensam. E aproveita para me contar qual mistério do continente negro você quer ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar essa jornada pelo lugar mais perigoso de Hunter x Hunter, não esqueça de se inscrever no canal, porque essa foi apenas a primeira de muitas expedições. Muito obrigado por assistir, e nos vemos na próxima expedição.